10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, alunos. Meu nome é Frutuoso Gomes, professor de matemática do FAM, e trago para vocês hoje uma aula cujo assunto é sequência para os alunos aí do segundo ano, tá bom? Então, conceito bem básico aqui: sequência é todo grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Como nós podemos observar aqui, ó, a palavrinha ordem destacado. Por quê? Porque a sequência será formada por elementos e a ordem desses elementos importa, tá bom? Então, não vamos esquecer disso aqui, ó. E sequência, a ordem dos elementos importa. O objetivo da aula de hoje vai ser conhecer aí o conceito, conhecer algumas sequências finitas, infinitas, o que vem a ser, e termos equidistantes e lei de formação da sequência. Sem mais demoras, vamos aí diretamente para o conceito de sequência, que diz: o termo sequência deriva do latim sequentia, que se pode traduzir como continuação, tá bom? Então, uma sequência, por conseguinte, é um segmento de fatos ou de elementos que mantêm uma relação. Ou seja, os elementos que formam a sequência, eles mantêm uma relação, tá bom? Então, eles vão obedecer uma condição, certo? Vejamos o caso a seguir, ó. Na lista de chamada de sua classe, por exemplo, o nome de cada aluno está relacionado a um número natural não nulo. Vejamos, ó. Temos aqui um exemplo. Número 1, Alberto. 2, Alessandra. 3, Alex. E assim por diante, até o último, que viria a ser o 30, Valdir. Certo? Neste caso, iremos associar as informações desta lista de chamada a dois conjuntos, A e B. No conjunto A, teremos os números 1, 2, 3, etc. até o 30. E no conjunto B, teremos os nomes dos alunos: Alberto, Alessandra, Alex, até o último, que é Valdir. Agora, esses dois conjuntos serão representados através do diagrama de Venn. Ó. Podemos representar através do diagrama de Venn. Vejamos aí, ó, no conjunto A, os números 1, 2, 3, até o 30. E o B, ó, Alberto, Alessandro, Alex, até o último, que é Valdir. E aí, nós vamos vendo aqui, ó, uma relação. Ó, o número 1, Alberto. O número 2, Alessandro. O 3, Alex. E assim por diante, até o último aqui, o 30º, que é Valdir. Dessa forma, podemos perceber que uma sequência é uma função em que a posição dos elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, até o 30, forma o domínio dessa função. Ou seja, domínio é o conjunto de saída, é o que domina toda a situação. Enquanto que seus elementos, o conjunto B, que traz o nome dos alunos, forma o seu contradomínio. É o conjunto que recebe as informações destinadas do domínio, tá bom? Outra forma de representar esta sequência, ó, é dessa forma aqui, ó, entre parênteses, separados por vírgula. Ó. Então, nós colocamos aqui, ó, o conjunto B, ó, os elementos do conjunto B, ó, Alberto, Alessandro, Alex, etc. até Valdir. E para cada um deles, ó, cada um desses nomes está associado uma posição. Ó. Alberto é o primeiro termo, Alessandro é o segundo, Alex o terceiro, até o 30º, que é Valdir. Desta forma, podemos definir as seguintes sequências. Sequência finita é toda função de domínio A, ó, com os elementos 1, 2, 3, etc. até N. N é um número natural, ó, não nulo, tá bom? Nesse caso aqui, N é o último número, seria o 30º, o número 30. E contra domínio B, sendo B um conjunto qualquer não vazio, ou seja, o B é um conjunto qualquer, certo?
ele só não pode ser vazio. Por exemplo, considere a função f descrita pelo diagrama. Ó, temos aqui, ó, conjunto A, conjunto B, os elementos de A, 1, 2, 3, 4 e 5, e os elementos de B, D, F, A, P e Q. Olha aqui o que foi dito em cima, ó. O primeiro A é o domínio, e o domínio é o que? Um número natural diferente de zero, um número natural não nulo. Então, os elementos do conjunto A sempre serão eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao último elemento, se for com a sequência finita. Já o conjunto B é o que? Um conjunto qualquer não vazio. Então, ele pode trazer aqui quaisquer elementos, como nome de pessoas, letras ou números, ou seja lá qual for seus elementos. É um conjunto qualquer, ele só não pode ser vazio. Então, o conjunto A, ele domina, ele vai dar a posição dos elementos que estão no contradomínio. Vejamos aqui, ó. No caso, vai formar uma função. Ó. O primeiro elemento é o D, o segundo elemento é o F, o terceiro elemento é o A, o quarto elemento é o P e o quinto elemento é o Q. Isso porque nós estamos com uma sequência finita. Essa função é uma sequência finita que pode ser representada simplesmente por, olha aqui, ó, entre chaves, como foi visto aqui anteriormente, desculpa, entre parênteses, como foi visto aqui anteriormente, certo? Separado por vírgula. E aí você coloca os elementos na ordem em que o domínio indica, ó. O D é o primeiro, o F é o segundo, o A é o terceiro, o P é o quarto e o Q é o quinto. Bom? Agora uma sequência infinita. Então é toda a função de domínio n estrela, ó, natural não nulo, certo? 1, 2, 3 é reticência, infinito. E contra domínio B, sendo B um conjunto qualquer não vazio. Então é a definição semelhante à anterior. A diferença é que o domínio agora ele é infinito, certo? Por exemplo, seja a função f de domínio n estrela, ou seja, natural não nulo, em R, tal que f de n é igual a 2n. Então, isso aqui é o que define os elementos dessa sequência. Isto é, temos aqui o conjunto n estrela, que é o domínio, e o conjunto R aqui na frente. N estrela, natural não nulo, então 1, 2, 3, 4, reticência, infinito. Ou seja, é um conjunto com infinitas posições, ou seja, infinitos elementos. E o contradomínio são os reais, só que esses números reais têm que obedecer essa condiçãozinha aqui. No caso, ao obedecer essa condição, esse conjunto aqui, o contradomínio, ficará representado dessa forma. 2, 4, 6, 8, reticência, certo? Mas como nós chegamos a esses valores? Mais adiante nós vamos ver que foi a partir dessa igualdade aqui, certo? Então, continuando aqui, fazendo a relação. O 2 é o primeiro elemento, o 4 é o segundo, o 6 é o terceiro, o 8 é o quarto, e assim por diante. Essa função é uma sequência infinita que pode ser representada com os seguintes elementos: 2, 4, 6, 8, reticência, tá bom? E seguindo a ordem, o 2 é o primeiro elemento, o 4 é o segundo elemento, o 6 é o terceiro elemento, o 8 é o quarto elemento, e assim por diante. Convenções. Primeiro, cada elemento de uma sequência também pode ser chamado de termo da sequência, certo? É o que nós vimos anteriormente, nesse exemplo aqui, Alberto, Alessandro, Alex, Valdir, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, até o 30º, tá bom? Vamos voltar aqui, estamos aqui, isso. Então, cada elemento de uma sequência também pode ser chamado de termo. 2. O termo de uma sequência que ocupa a posição de n é indicado pelo símbolo A índice n, isto é,
o termo é o A índice, certo? O Nzinho aqui de baixo indica a posição do termo. Como assim, olha? A1 indica o primeiro termo da sequência. A2 indica o segundo termo. A3 indica o terceiro termo. E assim por diante até o AN, que indica o enésimo termo. Isso se a sequência for finita, certo? Mas de qualquer forma, o A índice N é a forma genérica de representar um termo de uma sequência. Por exemplo, na sequência 3, 7, 11, 15, etc. Temos que A índice 1, ou seja, o primeiro termo da sequência é o 3. A índice 2, o segundo termo da sequência é o 7. A índice 3, o terceiro termo da sequência é o 11. A índice 4, o quarto termo é o 15. E assim por diante. 3. Podemos representar uma sequência A índice 1, A índice 2, A índice 3, etc. A índice N, etc. Certo? Uma sequência infinita. De maneira abreviada, através do símbolo A índice N. N pertencente aos naturais não nulos. Ou seja, A índice N indica uma sequência de termos, tá bom? Agora, quantos são? Aí você indica aqui, ó, N pertence aos naturais, não nulo, ou seja, é uma sequência infinita, já que N elemento natural, é um número natural, e os números naturais são infinitos. 4. Os termos A índice N e A índice N mais 1 de uma sequência são chamados de termos consecutivos, em que A índice N é o antecessor de A índice N mais 1. E este, o A índice N mais 1, é o sucessor de A índice N, ou seja, são dois termos seguidos, certo? Um é o antecessor e o outro é o sucessor. Agora vamos ver com o exercício resolvido. Escreva a sequência A índice N, N pertencente aos naturais não nulos, ou seja, é uma sequência infinita, dos números naturais múltiplos de 3 em ordem crescente, e determine os elementos da sequência A índice 1, A índice 2 e A índice 7. Ou seja, vamos determinar uma sequência infinita, certo? No qual ela deve obedecer a seguinte condição: ela deve ser um número natural não nulo múltiplo de 3. Então a solução está aqui, ó. A sequência pedida é essa: 3. Quem são os múltiplos de 3? 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. É infinito. E os termos pedidos são eles. Ó. Quem é a índice 1? É o primeiro termo, 3. A índice 2 é o segundo, 6. E a índice 7 é o sétimo termo. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A índice 7 vai ser o 21.